direito eleitoral e suas relações com os tribunais de contas, Justiça Estadual, Justiça Federal, a aplicabilidade das sanções jurídicas em direito. Me corrija se estiver errado. Isso mesmo. Então, na próxima aula, nós vamos falar de Tribunal de Contas, prestação de contas, Caixa 2. Na verdade, Caixa 2, 3, Pelo amor 4... de Deus, não me fala isso. É o assunto mais espinhoso, acredito, do curso, acaba sendo dinheiro, né? Especialmente esse momento que o financiamento de empresa é completamente proibido. Então, este é um tema que gera debates, que gera confusões, que gera paixões e tudo mais, porque é o tema do financiamento. Quando fala em dinheiro, seja em campanha, seja na própria nossa vida pessoal, a coisa costuma esquentar. Então, é um tema que eu tenho certeza que gerará grandes dúvidas, grandes perguntas e grandes paixões também. Pessoal, vamos terminar. Eu vou terminar, já estou quase terminando a apresentação de slides. Muitos dos senhores me procuraram agora no intervalo. Tentei responder algumas dúvidas. Vou tentar responder todas, caso eu saiba, né, evidente. Não souber também, eu tento pesquisar. Mas eu tentarei resolver as perguntas logo no final, e haverá tempo para isso. Bom, terminando só, bens e serviços públicos. Uso abusivo de materiais, eu falei. Então, essa transparência nós tínhamos terminado, né? O uso de materiais abusivamente. Uso promocional em caso de caráter social, em favor de candidato, partido ou coligação. Então, tem gente que usa lá o social da prefeitura exacerbadamente. Então, chega no ano de eleição, ele dá muito mais cesta básica. Acontece isso? Acontece. Nós temos aí que ver dois lados, Altair. Dois lados que são importantes. O primeiro lado, que eu sempre ressalto, nós estamos, isso não é novidade para ninguém, nós estamos passando por um momento de crise econômica no país. Então, mais pessoas necessitam da atividade e dos serviços públicos. Bom, se eu fiquei desempregado, eu procuro onde? E onde que é mais fácil procurar? No governo federal, no governo estadual ou na prefeitura? Quando eu falo de pequenas prefeituras, eu sempre lembro lá do exemplo do prefeito que falou para mim que ele é mestre religioso, espiritual, ele dá conselhos de separação de terras, de divórcio, de emprego, de tudo. Que ele acaba sendo padre, pastor, amigo, tudo dentro da própria prefeitura. Porque existe o prefeito, muitas vezes, ele é uma espécie de pessoas que todo mundo recorre ao prefeito, mesmo quando não tem nada a ver. Em cidade pequena acontece muito disso. E daí essa pessoa, o sujeito ele vai procurar o serviço social da prefeitura, receber uma cesta básica e tudo mais. Então, é natural que haja um acréscimo com o passar dos anos, independente do ano de eleição ou não. Por um outro lado, esse acréscimo não pode ser da ordem de 800%. Eu dava 20 cesta básica, agora estou entregando 1.800 cestas básicas. Espera aí. Então, o uso abusivo da entrega de materiais, de serviços, de bens, ainda que sejam bens alimentícios, no período eleitoral, ele acaba caracterizando uma conduta vedada. Por quê? A conduta vedada porque ela viola lá os princípios da moralidade, da publicidade, da probidade, da eficiência, os princípios esculpidos no artigo 37, que nós falamos no começo da aula. Então, isso é muito importante que nós temos que levar em consideração. Durante todo o ano da eleição. Então, eu vou encher de cesta básica em janeiro, porque a eleição é só em outubro, o pessoal vai lembrar. Não é uma ideia boa. Suspensão imediata da conduta, multa, cassação de registro ou diploma. Sempre os mesmos efeitos. Eu sempre coloco ali só para reafirmar isso. A penalidade é sempre essa. Exemplos: uso eleitoral de distribuição de uniformes, material escolar, medicamentos, insumos para construção, etc. Tem muito disso? Infelizmente, todas essas condutas em geral que nós estamos falando aqui, nós encontramos toda hora isso.
não se exige a interrupção de programas nem se inibe a sua instituição quando não utilizada em favor de candidato. Bolsa Família, para. Minha Casa Minha Vida, para. Programas estaduais, CDHU, etc., para durante a eleição? Não. Dei um exemplo de programa estadual também, para não falar que estou falando só do governo federal. Mas, por que não para? Está previsto em lei, é contínuo, não foi criado em ano eleitoral. Então, portanto, essa continuidade, ela é muito mais atinente ao interesse público do que simplesmente a ideia eleitoreira. Não pode ter um acréscimo, como eu disse, gigantesco, mas é contínuo. Eu sempre dou aquele exemplo, gente, um exemplo de abuso de poder econômico mais ilustra. Estava uma vez no interior, falei para vocês, acho que na primeira aula, vou só retomar esse exemplo. Na audiência, lá, na instrução do processo eleitoral, eu fazendo uma audiência, então o cliente estava sendo acusado de distribuir jogos de camisa. Ele, pessoal, aí não era dinheiro público, dinheiro dele. Olha, ele está distribuindo jogo de camisa e tudo mais. E a outra parte, rolou uma série de testemunhas, para quem está advogando direito eleitoral, esse exemplo é bastante ilustrativo, uma série de testemunhas aí, que eram justamente os meninos que tinham recebido o jogo de camisa. Jogo de camisa, bola, etc., chuteira, não interessa. E chegou na audiência e o juiz perguntou para uma das testemunhas: você recebeu do candidato tal jogo de camisa? Sim. Ele foi lá, tirou foto com o pessoal, com o time todo, deu os brindes, etc. Daí eu fiz uma pergunta, já pensando na resposta. Falei, pergunta espertinha, né? Falei, mas o sujeito que vocês estão acusando de ter influído e abusado do poder econômico, ele, tentado aí, no caso, até uma conduta de captação ilícita de sufrágio, que nós falamos ontem, que é a compra de votos específica, lá prevista no artigo 41A. Falei, ele sempre faz isso? Dei a testemunha, eu não sabia se ele fazia ou não, eu confesso isso aos senhores. Eu quis perguntar. Dei a testemunha, falou, não, o prefeito sempre faz isso, todo ano, faz uns 15 anos que ele vai lá e dá jogo de camisa e tudo mais, ele quer ganhar eleição assim. Evidente que a Justiça Eleitoral falou, eis que mais do que comprovado, que o sujeito acusado aí, ele é um fanático por futebol, ele dispõe do próprio patrimônio para incentivar o futebol amador. Mas não necessariamente isso tem um fundamento, porque não é praticado no ano de eleição e não é praticado sob a perspectiva direta do voto. Será que há 15 anos o cara já estava querendo comprar o voto? Talvez o menino não tinha nem nascido ainda, ou era criança, não tinha nem título de eleitor, ele já estava dando o brinde. Então, tem que ter um nexo de causalidade, tanto por abuso de poder econômico, recursos próprios, quanto por abuso aí de poder político, abuso de autoridade. E eu tentando fazer, e principalmente no quanto se trata de condutas vedadas, tá bom? Posso deixar só para o final, para a gente terminar, e tem várias pessoas que já pediram, eu falei, não, vamos deixar para o final. Recursos humanos. Estou terminando. Falta só 2 ou 3 slides. Recursos humanos. Cessão de servidor ou empregado de uso de seus serviços em favor de candidato a partido político. É proibido? É vedado? Sim. Portanto, os senhores que estão me ouvindo agora, ou aqueles que estão acompanhando pela internet, eu sou servidor público, sou assessor, ou sou concursado, que seja. Eu posso, durante o período do expediente, sair pela rua, pedir voto, entregar santinho? Não. Quando posso? Quando o servidor empregado estiver de férias. Então, deixa para tirar férias. Quer fazer campanha? Tem que fazer campanha? Tira férias no momento que você vai fazer campanha. Licença ou fora do horário de expediente. Final de semana, noite, horário do almoço, etc. Então, nesse período, eu posso fazer campanha? Sim. Porque eu não estou exercendo a minha função pública, eu não estou atuando como agente público. À noite,
quero ir à igreja, quero jogar futebol, quero jogar basquete, quero fazer campanha, quero ficar assistindo a novela. Isso faz parte do que nós falamos no começo da aula, da autonomia da vontade. Eu faço aquilo que não for proibido em lei. É proibido você fazer, desde que não seja proibido, você pode fazer o que quiser no seu período noturno, aí, no período que você não está durante o seu expediente. Isso é importante que nós ressaltamos. Não é que você não pode fazer campanha nunca, só durante o exercício. O Altair, servidor aqui da Câmara. O Altair pode, claro que ele não faz isso. Estou dando um exemplo aqui, porque ele está com o crachá da Câmara. E sair fazendo campanha por aí durante o expediente dele? Evidente que não. Agora, se ele tem uma preferência política A, B, C ou D, período de férias ou noturno, se ele quiser levar bandeira, sim, não está nada que impeça. Então, é muito importante isso. Ainda sobre recursos humanos. Nomeação, contratação, admissão, demissão sem justa causa, suspensão ou readaptação de vantagens, remoção ou transparência de ofício ou exoneração de servidores. 3 meses antes da eleição. Você pensou? Então eu vou contratar um monte de gente, demitir quem eu não quiser, colocar pessoas interessadas na própria campanha. É isso, evidente que não pode ser feito também. Então, existe uma expressa vedação legal nos 3 meses anteriores ao pleito, às eleições. Pleito, eleições. Então, nos 3 meses anteriores, eu não posso fazer esse tipo de chamamento, de contratar pessoas para que isso influa de alguma forma na ideia de candidatura. Penalidades, as mesmas, mais uma vez, suspensão da conduta, multa e, no caso da gravidade, cassação. Tenho certeza que vocês vão para casa pensando, que já viram tantas vezes isso, penalidade, suspensão da conduta, multa e eventual cassação do registro ou diploma, que não vai esquecer nunca mais. Se não esquecer nunca mais, o objetivo da aula já foi atingido. Observação, não se proíbe a realização de concurso público. Muitas vezes o concurso público o edital está previsto já há muito tempo, tudo mais, daí concurso público sim. Até porque o concurso público, ele prioriza o aprovado do concurso público, salvo em caso de fraude, que também fraude em concurso público, tem toda uma legislação própria para isso, tratando desse tipo de situação, mas, exceto em caso de fraude, o que acontece? O serviço público vence aquele que tem a melhor nota. O considerado, para fins daquele concurso, mais apto a exercer determinada função pública, cuja lotação se dá mediante concurso público. Outra vedação, fazer revisão geral de remuneração de servidores. Imagina, o sujeito ele vai lá e agora eu vou dar aumento para todo mundo, no mês anterior às eleições. Então, isso também é evidente, acho que nem precisava falar aqui, coloquei por zelo, mas a legislação eleitoral no artigo 73 também proíbe prazo 180 dias antes das eleições até a posse dos eleitos. Mesmo depois das eleições, se for eleito semana que vem, todo mundo vai ganhar aumento. Eu já vi situações, eu acredito que a maior parte dos senhores também, esse tipo de promessa. Pensando nisso, a legislação eleitoral dos anos para cá mudou essa prática, pelo menos do ponto de vista legal. Não pode dar aumento até a posse dos eleitos. Isso é configurado uma conduta vedada. Penalidades, mais uma vez. Dá para fazer uma musiquinha. Suspensão imediata da conduta, multa, cassação, registro de diploma. Única exceção aí é a recomposição das perdas salariais, que são recompostas por meio da inflação. Então, a partir de índices legais, públicos de inflação, eu dou a recomposição das perdas salariais. Somente nesse caso. Uma exceção, e daí no valor exato da inflação. Porque eu estou recompondo o salário do servidor e não oferecendo-lhe um aumento. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Assim, encerro a minha exposição
e desde já abro a perguntas. Licença, Eu vou pedir para que o só um Altair... E em primeiro lugar, quero lembrá-los que a aula de segunda-feira será com o professor, tá? Então, aquela informação ali que estava dia 10, ela está imprecisa, já corrigi manualmente na lista. Quem não assinou a lista, por gentileza, assina a lista, senão receberá o certificado. O professor vai responder as perguntas. Peço a gentileza, professor, a pessoa fará a pergunta, o senhor reproduza ao fazer a sua resposta. Eu vou pedir, se alguém puder me ajudar aqui, que faça no microfone, porque como temos 2 microfones. está sendo a utilizado... tem um microfone ali. Ou então, até para facilitar, eu fico aqui sentado e pedir para que vocês, de alguma forma, passando o microfone, venham até aqui para poder fazer a pergunta, porque muitas vezes, como está sendo filmado, né? A pessoa que está lá pessoa que está de fora, que está assistindo pela internet, ela não entenda, possa entender o que está acontecendo. Se não alguém pergunta lá, eu respondo, e isso dá uma prejudicialidade às pessoas que não estão aqui presentes fisicamente. E desde já nós agradecemos imensamente o senhor ter feito essa cobertura, que o professor adoeceu, tudo mais, e a brilhante aula que o senhor ministrou hoje. Bom, eu agradeço o elogio, não é brilhante, não sei se brilhante. Não sei se brilhante, confesso que fiquei até um certo tempo da madrugada aí trabalhando esse tema, porque é um tema que eu até então não estava designado, então tive que preparar correndo. E espero, de alguma forma, ter atendido aí o objetivo dos senhores, pelo menos tirado algumas dúvidas, e vou abrir, vamos ver como é que vai se dar isso. Primeira pergunta aqui, vamos fazer 3 perguntas, daí eu respondo, dei mais 3 e assim por diante, porque senão a gente se perde. Eu vou tentar ser o mais conciso possível nas respostas, caso eu saiba responder. Às vezes também, não sei. Né? Você pode vir até aqui? Vamos... Tá. Meu nome é Ângela, eu só queria perguntar a respeito do recursos humanos. Você falou que horário de almoço pode, mas horário de almoço é horário de expediente. Então, aquela redação é uma exceção feita pelo TSE? Eventualmente eu passo os slides para voltar para a resposta. Por isso que eu vou sentar aqui, tá? Deixa ele responder. Espera responder primeiro, né? Não, 3 perguntas. Ah, tá. Não, a minha questão meu nome é Gleiser, bom dia a todos, estou gostando muito da palestra, acredito que todos aqui. A minha questão é com relação, igual você citou mesmo, que estamos em crise, e eu sou contra, assim, negros estrangeiros estudarem de graça, aqui morarem de graça, comerem de graça, porque, particularmente, eu já fui ao CRAS da Vila Mariana, nunca tem cesta básica para brasileiro, mas para estrangeiro tem leite em pó da prefeitura, tem cesta básica, tem regalias melhores que para brasileiros pobres. E eu não sou formada, se eu fosse negra estrangeiro, eu estaria formada no Brasil. A questão eu já vi, particularmente, por essa questão de compra de votos, assim, pessoas brasileiras pobres em necessidade extrema de compra de remédio, não ter dinheiro para comprar remédio para seus entes, doentes, e não ter, às vezes, comida em casa. E chegar alguns políticos e pedir, eu preciso de dinheiro para comprar remédio, eu preciso de dinheiro para comprar comida para casa, e não tem. E os políticos falaram, a gente não pode te ajudar, senão vai caracterizar a compra de voto. Mas era questão de necessidade extrema, não era questão de compra de votos. Eu já vi pessoas precisarem e políticos não ajudarem por questão de caracterizar compra de votos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Bom dia a todos e todas, meu nome é Carlos. Professor, eu tenho uma dúvida, embora foi passada até no telão. A questão de um candidato, ou um prefeito, ou prefeita, ou vereador, ou vereadora, que usa redes sociais, por exemplo, nas obras públicas. Vamos dar um exemplo aqui, uma obra de asfáltica, né? Esse candidato ou
candidato ou para ser reeleito ou não, tira uma foto no trator, por exemplo, tira uma foto com a britadeira e põe nas redes sociais, estou trabalhando pela cidade, bom dia, boa tarde. Queria saber se isso configura, de fato, aí como o uso da máquina pública em prol da eleição. Deixa nesse assim. Tentarei responder as perguntas. Carlos, faz um favor. Pode deixar com você, que você está sentado mais ou menos no meio, que daí faz essa gentileza, por favor. Que daí o próximo a perguntar já fica com o microfone. Responderei na ordem. Ângela, primeiro, pergunta do horário de almoço. Depende do tipo de serviço público. Há serviços que o horário de almoço é pré-definido. Então, eu posso alegar, estou, de fato, no meu horário de almoço, que vai de meio-dia às 13 horas. Agora, eu acho complicado, eu, sinceramente, achei a sua intervenção muito positiva, porque é muito difícil caracterizar, somente o assessor, vamos colocar o assessor político. Não tem um horário pré-definido, o horário de almoço, muitas vezes, quando dá para almoçar. E daí, nesse momento, eu acho complicado eu estabelecer uma linha de defesa ou uma linha de acusação dizendo ele estava ou não estava no horário de almoço. Na dúvida, se questionado por alguém, eu sugiro que não o faça. Olha, evita, faz à noite ninguém vai achar que você estava no exercício expediente. Agora, no horário de almoço, isso abre espaço para discricionalidade. Passou 15 minutos, passou meia hora, você já devia estar trabalhando de volta e estava fazendo campanha. Isso abre espaço para uma eventual condenação. Então, diante dessa gravidade, diante dessa situação, eu evitaria. Tá bom? Espero ter respondido. Gleice, sobre compra de votos. Gleice, né? Compra de votos. A legislação expressamente, ainda eu entendo a sua preocupação em relação à fome, em relação a pessoas que realmente necessitam. Só que, sobre compra de votos, é tido, pela redação do artigo 41A, que nós falamos ontem, na aula de ontem, é tido expressamente que não se pode oferecer nenhum tipo de vantagem ao eleitor. Uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer, um alimento. Antigamente o pessoal oferecia dentadura, lixa de unha, todo tipo de brinde, ainda que seja um alimento, ainda que seja qualquer coisa que vá promover algum tipo de vantagem ao eleitor, isso é considerado a captação ilícita de sufrágio. Portanto, é vedado. A legislação é assim. Ainda que nós reconheçamos que há situações de fome e tudo mais, isso geraria uma violação na isonomia das eleições. Como eu falo violação? Às vezes eu sou um candidato com menos recursos financeiros, vou até uma casa de alguém, a pessoa está necessitando e não tenho condições de ajudar. Aquele que tem mais condições de ajudar, ele teria uma vantagem aí indevida em relação àquele que não tem as condições. Carlos, redes sociais. Nós teremos uma aula específica sobre crimes das redes sociais com o professor Matheus e comigo. Eu vou falar da parte eleitoral. O professor Matheus, criminalista, professor de direito penal, ele falará das práticas nas redes sociais. O que eu posso te adiantar? Sempre ressaltando aquilo que eu falei sobre os prefeitos. O prefeito, todo mundo sabe quem é o prefeito. Então, o prefeito, dentro da britadeira, lá, em cima do trator, falando, consegui com a emenda parlamentar o deputado José um trator para o município. Isso, eu acredito que é já uma configuração de uma conduta vedada, principalmente no período eleitoral, ou mesmo no ano de eleição, porque eu estou dando uma característica pessoal exacerbada. Eu sempre oriento, e uma série de prefeitos aí que a gente acaba trabalhando, eles pedem, Renato, o que você acha desse jornalzinho? Eu falo, tem o nome do senhor? Tem aqui na página 4. Eu falei, tira. Mas tira, porque o senhor, todo mundo sabe que é o prefeito. Tem foto com o senhor? Não, coloca foto com o povo, tem na festa, do baile, do não sei o quê, do município.
coloca foto das pessoas, não do prefeito, porque daí eu estou dando uma exibição pessoal indevida e principalmente com dinheiro público. Esses jornais ou até mesmo as redes sociais, elas são tidas por recursos públicos. Eu tenho um exemplo uma vez, lembra que eu falei sobre o conceito estendido de agente público? Uma Santa Casa. Santa Casa não é necessariamente público, mas muitas vezes recebe recursos públicos por meio de convênios, etc. Uma cidade, e no interior de São Paulo, nós temos boa parte do atendimento do SUS realizado por meio da Santa Casa, que exerce um trabalho extremamente relevante na saúde pública. Eu tive um exemplo, uma vez, de um gestor de uma Santa Casa, que exerce, então, portanto, uma função pública, ainda que numa entidade privada, ela exerce uma atividade pública. Ele recebe um deputado federal que havia destinado uma emenda parlamentar para aquele município específico, para a saúde, e essa emenda foi utilizada no atendimento ao SUS daquele município. E daí sai na rede social da própria entidade a foto do parlamentar sendo recebido, conhecendo as novas instalações, aquela coisa toda. Evidente que aí eu tenho uma conduta vedada, porque nesse caso específico estou extrapolando a atividade parlamentar, que no caso seria a emenda parlamentar, e dando uma conotação explícita e eleitoreira à atividade. Ainda mais, no caso específico, era 13 dias antes da eleição. Então, olha, menos de 20 dias antes da eleição, é evidente que a pessoa lá que estava sendo atendida, vendo o deputado federal e vendo nas redes sociais da entidade aquele tipo de publicação, isso acabou sendo considerado, sim, uma conduta vedada. Próximas perguntas, por favor. Terei que ser bem breve nas perguntas, nas respostas, para que todos possam, de alguma forma, ser atendidos. Fala só, por favor, eu peço que fale o nome também. Então, Sérgio Correia, sou jornalista. Como? Desculpe. Sérgio Correia, jornalista. A pergunta é direta. O funcionário público da administração direta ou indireta pode vir a ser contratado como cabo eleitoral em período de fim de semana, licença? Eu digo isso porque eu sou eleitor de uma cidade vizinha e há um certo rumor de que isso ocorra, o que me parece uma prática, obviamente, inapropriada. Uma segunda pergunta rápida é o uso de redes sociais, Twitter, Facebook, em horário de expediente, também por funcionários da administração, tanto a direta quanto a indireta também. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu queria falar em relação ao comparecimento de candidato em inauguração de obras públicas. Quando você citou que candidatos para fins desse artigo, somente aquele quando tem o deferimento da filiação, a lei prevê que até o dia 15 podem ser registrados o candidato, 15 de agosto. E a vedação do comparecimento de obras públicas é até 3 meses antes do pleito, portanto, 3 de julho. Há um vácuo entre 3 de julho até 15 de agosto. Se eu não me registrar como candidato, eu posso comparecer enquanto pré-candidato em inauguração de obras públicas. Obrigado. Mais uma, por favor. Dando um gancho aqui no que ele falou, só inauguração mesmo, ou no decorrer da obra isso é considerado vedado? E quanto ao informativo, o candidato ele pode fazer um informativo para campanha, para a eleição, falando sobre as obras que ele conseguiu, sobre emendas, pavimentações, iluminações públicas, ou é vedado também? Qual que é o seu nome? Fabiana. Adriana. Adriana. Bom, vamos por partes. Primeira pergunta, pergunta do Sérgio, pergunta bastante controversa. Falaria a resposta mais fácil primeiro.
Redes sociais. A rede social é, muitas vezes, a extensão da própria vida social do cidadão, seja ele servidor público ou não. Eu entendo que ele se expressando pelo Facebook, ou ele se expressando na rua, conversando com alguém, entregando um santinho para alguém, tem a mesma conotação. É propaganda eleitoral, pessoal, lícita, se não fosse no período de expediente. Então, pelo menos o meu entendimento, e creio que esse vai ser o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE, pelo menos eu espero que seja esse entendimento para as eleições desse ano, que seja estendido a ideia de propaganda também nas redes sociais, vedada aos agentes públicos no período de expediente. Então, acredito que essa vai ser a saída. Porque, às vezes não, certamente, a rede social ela tem uma abrangência muito maior pela inserção da internet hoje no país do que a própria presença. Eu, presencialmente, converso com 5 ou 10 pessoas, costumo falar em sala de aula, falo para 30, 40 alunos, mas aqui, sendo filmado, eu tenho certeza que quantas pessoas, eu não consigo mensurar quantas pessoas vão assistir, ou então, na rede social, se você é uma pessoa com muitos seguidores, você atinge facilmente centenas, talvez até milhares de pessoas com um único post. Então, eu estendo o entendimento aí. Sobre a inauguração que o Sérgio... administração direta à contratação, desculpe. Cabo eleitoral. Eu entendo que essa situação não deveria ser considerada lícita, pelo menos caso fosse um julgamento meu, caso fosse uma colocação. Embora nós entendemos que é livre o momento do sujeito fazer a campanha, a contratação, você fala contratação mediante remuneração, porque ele já é um funcionário público, ele já recebe salário, ele já exerce uma função pública, e eu acho que a remuneração, nesse caso, ela extrapola. Eu teria que verificar se há algum julgado em relação a isso. Não me recordo de cabeça, peço até desculpas. Mas se há algum julgado em relação a isso. A rigor, eu acho um pouco estranha essa ideia do sujeito exercendo, já receber também um valor adicional, com, entre aspas, um bico, para fazer campanha. Ideologicamente, olha, eu sou uma pessoa que me identifico mais com a candidatura A, B, C ou D, eu não vejo nenhuma vedação. Mas receber valores, nesse caso, eu teria que realmente pesquisar, porque não me ocorre agora um julgado específico sobre o tema. Sobre a pergunta do Gabriel e também com o gancho da Adriana. Gabriel, inauguração de obras públicas 3 meses ou 45 dias. Registro de candidatura, campanha de 45 dias. Eu creio que aí é um vácuo que a legislação, a minha reforma eleitoral, colocou. Por que existiu esse vácuo? A legislação diminuiu o período de candidatura, diminuiu o tempo de candidatura de 40 para 45 dias. Só que outros artigos não foram modificados. Muitos artigos não foram modificados. Outro exemplo que eu posso te dar são os prazos da Justiça Eleitoral. Aí, por cautela, se questionado, eu acabo falando, não vá. Lembrando sempre que todo mundo sabe que é um prefeito e tudo mais. Visitar a obra, mesma coisa, visitar a obra durante o período de execução da obra, antes desse período dos 3 meses, normal. Depois, também creio que aí há uma violação. Porque a visita, às vezes, o cara transforma a própria visita da obra numa mini inauguração. O prefeito não vai sozinho na calada da noite e vê se está tudo certo. Ele vai com assessores, vai com um foguetório, vai com uma série de pessoas juntamente com ele para fazer essa visita. Então, a visita aí ela pode ter um condão de inauguração ou de uso indevido da atividade e dos recursos públicos. Próxima pergunta, por favor. Mais 3, por favor. Eu vou pedir só para que, como você perguntou, se a gente puder falar mais no final, para dar oportunidade para outras pessoas para falarem, porque tem outras pessoas que estão levantando a mão, estou vendo aqui. Quem mais? Eu gostaria de dar só a minha opinião rapidinho. Vamos deixar mais para o final, por favor? Bom dia a todos, Alexandre. Alexandre. Sou do Partido Militar.
A presidente afastada Dilma Rousseff, ela usou o serviço dos Correios para a distribuição da sua campanha, seus panfletos. Eu, inclusive, perguntei ao carteiro, né, que foi levar na minha residência, ele falou que não podia nem conversar a respeito, era só entregar e ir embora. Eu queria saber se eu, como cidadão, poderia ter entrado, né, com uma petição, com alguma alegação, que isso aí realmente é flagroso, né, abuso de autoridade, abuso econômico, né? Ou se realmente só uma autoridade poderia ter feito isso, né, para ir contra essa posição, né? Mais alguém? Lá no fundo? Só lembrando, tem uma pergunta que a Adriana fez, foi informativo e propaganda, que eu anotei, e me desculpe, eu acabei esquecendo, mas vou falar agora, tá? Por favor, você. Meu nome é Lucas Monteiro, sou cientista político. A minha dúvida, acho que é um pouco referente ao que o colega aqui falou. Só para supor uma hipótese, se o funcionário do Correio ele distribuiu por conta própria, sem a ciência da presidente, é que a presidente já é uma figura mais alta, assim. Mas, por exemplo, vamos supor um prefeito X. O candidato propagou por conta própria, sem a ciência dele. Como que seria julgado isso? Porque seria uma conduta dele, não necessariamente do candidato. Como faria essa diferença? Certo. Só um adendo aí, os profissionais, cientistas políticos, esses realmente conhecem política. Nós, do direito eleitoral, damos pitaco. Então, muito me alegra a sua presença aqui, Lucas. Bom dia, meu nome é Rose. Só para dar um gancho na pergunta daí que foi da Adriane também, que você comentou ontem a respeito quando o candidato ele é colunista, até que momento ele pode aparecer o seu tempo inteiro, se vai ter algum momento que isso vai ser vedado. E também queria que você só falasse que existe uma penalidade da candidatura, né, caso o servidor ele preste serviço, e qual é a penalidade para o servidor, né, porque para o candidato vai ter a penalidade, né, da cassação e etc., mas do servidor existe uma penalidade também. E sobre as mídias sociais, acho que o pessoal falou, mas vai ser colocado, né, que é sobre a questão justamente dos boletins informativos, que a gente vê que é uma prática, né, dos vereadores falarem sobre no mandato, sobre os seus PLs, né, então eu queria saber até que ponto, né, isso é viável, até em que momento que isso pode ocorrer. Obrigada. Certo. Bom, mais 3, então. Primeiro, só complementando e respondendo a pergunta da Adriana, não esquecendo, ela perguntou sobre a diferença entre o que é informativo e o que é propaganda, se o candidato ele pode falar das obras, das coisas que ele executou no exercício do mandato que ele foi eleito. Adriana, é muito louvável e esperado que o candidato ele manifeste o que ele fez, preste contas para a população do que ele fez ou deixou de fazer, quais são as escolhas políticas que ele acabou tomando no decorrer do mandato. Daí o que é importante ser feito de distinção. Uma coisa é o informativo pago com recursos públicos. Então, informativo, um panfleto da prefeitura, dizendo, pago com recurso público, ou da Câmara, dizendo o que a prefeitura fez, a administração municipal. Não é proibido utilizar o logo com uma frase de expressão, com cidade de primeira, cidade que acontece, cidade melhor, qualquer coisa. Não é proibido isso, mas só isso. Tá? Uma apresentação. A administração municipal conquistou tantas casas, tantas obras, tantas coisas entregues, tantas cestas básicas, tantos uniformes e tudo mais. Isso é uma coisa. A outra coisa é a campanha política eleitoral, o panfleto eleitoral. O panfleto eleitoral é aquele que, depois de registrada a candidatura, aberta a conta em banco, o sujeito ele contrata uma gráfica com recursos que necessariamente passam pelas contas de campanha, pela conta de campanha, e daí na gráfica vai ter o CNPJ da gráfica, o CNPJ da candidatura, mostrando
ao eleitor que aquilo ali é uma propaganda política. Então ele fala: construí na minha gestão tantas casas, fiz tantos viadutos, construí tantos hospitais, tantas escolas, etc. Isso é uma propaganda. Ele pode e até deve, né, mostrar o que ele fez e mostrar à população como é que ele atuou durante o exercício do mandato. Mas não se pode confundir informativo com propaganda. Alexandre e Lucas. Eu vou tentar responder primeiro a do Alexandre e depois a do Lucas, mas dando uma finalidade. Primeiro, eu acho que aí existe um equívoco. Existe um serviço lícito, legal, não ilícito, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, chamado distribuição de propaganda política. É um serviço lícito. Inclusive, é um serviço recomendado, não só lícito, porque cresce que o Correio tem, os Correios, né, no plural, tem consigo uma expertise muito maior do que outras empresas para a entrega de panfletos, entrega de materiais gráficos, cartas, etc. Então, é possível se contratar os Correios para entrega de materiais de campanha. Isso não é nenhuma ilegalidade. Como que tem que ser feito essa contratação? Inclusive, já tive casos pessoais trabalhando em relação a isso. Como é que tem que ser feita essa contratação? Ela não pode ser feita mediante caixa 2. Ela tem que ser utilizada por meio de contas referentes à conta de campanha, uma vez aberta a campanha, 15 dias, 15 de agosto, convenção, o sujeito se torna candidato, logo em seguida ele vai ao banco de sua preferência, abre uma conta de campanha, começa a arrecadar recursos para a campanha e, com esses recursos, ele vai até os Correios e contrata o serviço, imprime os seus próprios panfletos, coloca dentro de cartas ou entrega os panfletos de campanha. Isso não é uma ilegalidade. Não conheço o caso específico, não tenho nem procuração nos autos, nada, não posso falar sobre o caso específico envolvendo a presidente Dilma, mas, a uma primeira vista, a menos que tenha ocorrido em período vedado, em período anterior à própria campanha, não há ilegalidade nesse tipo de atividade. Posso fazer um adendo, professor? Ele pode tanto distribuir a mala direta que ele tem, tá? Quanto também existe um serviço do próprio Correio, que é um serviço caro, tá? Que cada carta que é entregue, o Correio também entrega para aquela pessoa que vai receber aquela carta. Tá? É um serviço que o próprio Correio é autorizado a fazer. Tá? Então, se a pessoa tiver uma capacidade de pagar, entendeu? A capacidade lícita de pagar é um serviço totalmente lícito. Entendeu? Porque, por exemplo, você não consegue atingir prédios, porque os síndicos e as convenções de prédios, elas bloqueiam normalmente que você distribua em prédios. Normalmente você consegue distribuir seu panfleto em casas, entendeu? Então essa é a melhor forma de você distribuir em prédios, em bairros que são prediais, é através desse serviço. Complemento aí, lembrando já da próxima aula, que é um exemplo que eu trarei. Evidente, não sejam ingênuos, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa 100% estatal. Ela obrigatoriamente prestará conta de todos os recursos que nela entrar, inclusive os recursos provenientes de campanha eleitoral, gastos eleitorais. Então, mais um alerta é que esses recursos necessariamente, na verdade não seria necessário falar isso, mas obrigatoriamente tem que passar pelos fundos lícitos de campanha. Então, os valores devidos da própria campanha. Então, contratei os Correios, evidente que haverá um cruzamento de dados, e aí é muito fácil encontrar o caixa 2 se eu não apresentar na minha campanha esses dispêndios financeiros, esses gastos com a propaganda. É uma propaganda lícita. E outra preocupação nesse caso é: observe os limites de gasto da sua própria campanha, porque é lógico que vai ser muito mais caro entregar pelo correio do que uma empresa que entrega mas não necessariamente com a mesma qualidade, com a mesma confiabilidade numa empresa estatal. Colunista, Rose. Colunista. Lucas, terminando a sua pergunta sobre a entrega sem ciência.
vamos supor que alguém contrate para fazer alguma coisa indevida. É necessária uma comprovação aí que há alguma relação do candidato. Senão, bastaria eu simplesmente pagar um terceiro qualquer e ir lá e comprar voto. Chegar aqui, Carlos, eu estou te oferecendo um carro para votar no meu adversário. Então, isso geraria, evidente, uma situação que o corrupto seria eu, não o meu adversário, que nem saberia do que está acontecendo, e eu estaria fraudando a legislação, tentando imputar a alguém uma situação que não lhe é devida. Rose, sobre colunistas. Aí nós precisamos fazer uma definição, uma diferenciação muito importante entre a imprensa escrita e a imprensa rádio e TV. Rádio e TV é completamente vedado qualquer tipo de propaganda política. A imprensa escrita, entretanto, ela pode se manifestar, ela pode declarar preferência eleitoral a determinado candidato. Não é uma prática tão comum. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, Altair, o Estadão se manifestou em determinado candidato, pela candidatura de determinado candidato nas eleições de 2014. Mas ele pode... Nos Estados Unidos é muito mais comum, tem jornais que declaradamente, olha, eu apoio fulano de tal e acabou. Os artistas também. O artista é uma pessoa física. O artista, mas eu estou na TV. Não tem problema nenhum. É uma pessoa física que pode declarar apoio, assim como um jogador de futebol, etc. Inclusive pode ser candidato. Mas, no caso da imprensa, da pessoa jurídica, o jornal tal, escrito, pode se declarar. Eu acho até mais honesto que o faça. Eu, sendo sincero, a oposição, eu acho honesto que um candidato, que um determinado veículo de comunicação diga claramente aos seus eleitores, nós apoiamos, a nossa linha editorial é em apoio a determinado candidato. Seria melhor do que simplesmente tentar vender uma ideia de isonomia e de dependência, quando, na verdade, basta pegar a primeira página e ver que não existe essa dependência tão clara. Ou boicotando, então, isso pode. O colunista, e que agora os abusos são, o sujeito é colunista, vamos dizer que eu tenho uma coluna no jornal tal, e sou candidato, daí eu vou me valer da minha coluna para atacar pessoalmente, dizer inverdades, daí eu posso incorrer em outros ilícitos da própria coluna que eu detenho. Escrevo às terças-feiras no jornal X. Daí toda terça-feira eu vou lá e, em vez de falar uma coisa, posso até falar eventualmente das eleições, mas eu fazer propaganda direta, ou então ficar incitando, olha, o outro candidato é incompetente, o outro candidato mentiu, o outro, porque ele não vai deter de possibilidades aí de rebater, a não ser que o outro candidato também tenha uma coluna. Então vamos deixar todo o jornal privado com vários candidatos com coluna, também não me parece razoável. Essa é uma característica que não pode ser verificada. Mais alguém? Encerramos? Deixa mais um pouco. Mais uma. Mais uns 10 minutos, não, Altair? Senão o Altair fala, olha, a sala... Bom, minha pergunta é sobre o período de pré-campanha. Só o seu nome, por favor? Ana Flávia, sou jornalista. Minha pergunta é Vários sobre jornalistas, eu fico feliz. O período de pré-campanha, porque esse período foi alargado, só que não tem na legislação o que pode e o que não pode fazer. Então, me pergunta o seguinte, o candidato vai fazer uma ficha de apoio, ele precisa prestar contas disso, de cartão, do que pode fazer esse tipo de material? Então, eu queria saber se pode fazer e se tem prestação de contas disso, já que não vai ter uma campanha institucionalizada, já registrada. Tem uma aqui na frente também. Oi. Meu nome é Cláudio. Vou fazer uma pergunta. Falando sobre emendas parlamentares, todas as relações que o vereador ele consegue mandar orçamento para a realização de obras, né? Digamos que um candidato ele mandou uma emenda parlamentar para um recap de uma rua. E aí ele envia cartas informando que, através da emenda parlamentar dele, houve o recapeamento da rua. Isso é vedado, não é vedado? E qual o período? A minha dúvida nós vamos contar esse período 45 dias, os 90 dias, qual é o procedimento? Ainda com relação ao correio, quando você falou que é lícito
que use o correio para distribuição, influi o mailing escolhido e o conteúdo por conta, por exemplo, se for um líder religioso que mande para sua casa dizendo que você vai para o inferno se não votar nele. Mais um, por favor. 3 perguntas. Senhor? Bom dia a todos. Eu sou o JP, sou pré-candidato à vereança aqui. JP, perfeito. Então, nas próximas eleições municipais aqui, eu gostaria de saber se, no Conselho da Extensão de Agente Público, os membros que são de conselho tutelares, que são membros de conselho de gestão de saúde, ou gestão educacional, se tem esse mesmo prazo para desincompatibilizar, para exercer, mesmo como pré-candidato ou candidato às próximas eleições? Muito obrigado pelo retorno. Vamos lá. Ana Flávia. Cadê a Ana Flávia? Ali. Ana Flávia, sobre pré-campanha. O que aconteceu com a mini-reforma eleitoral de 29 de setembro de 2015? Ela estendeu muito mais a possibilidade de fazer pré-campanha do que na legislação anterior. Se, por um lado, a campanha ficou diminuta, 45 dias, por um outro lado, foi estendido a possibilidade de utilização e se dizer pré-candidato. Pode, a rigor, pode quase tudo, o que não pode expressamente na legislação eleitoral. Então, posso fazer um debate entre os pré-candidatos, posso fazer um apoio, ou então, como alguns já falaram aqui, acho que foi o próprio Carlos que fez uma pergunta no intervalo, ele verificou alguém amigo do José, entendeu? Então, tinha no carro de alguém, sou amigo do José. Esse amigo do José aí significa que... Quem é José? José é um pré-candidato. Então, é possível isso. O que não é possível? Eu configurar a pré-campanha com um pedido explícito de voto. Que não necessariamente vote em mim, mas conte comigo, conto com o seu voto, conto com o seu apoio, lembre de mim em outubro, coisas assim. Então, com esse pedido explícito de votos, ele não pode acontecer. Então, nome, cargo, número, pedido de votos. Essa configuração ela é considerada ilegal. Então, sou candidato a vereador município de São Paulo, lembre de mim em outubro, Renato, candidato a vereador, partido tal, número tal. Vote em mim e faça um joinha. Daí é evidente que eu extrapolei. Fora esse tipo de atuação, é permitido que eu faça a discussão e tudo mais. É bom porque, muitas vezes, principalmente quem não está no exercício do mandato, o sujeito não é tão conhecido, ele não dispõe. Então, dificilmente uma nova liderança vai surgir em 45 dias como um cometa, com todas as vedações hoje colocadas, com todas as proibições, e vai conseguir ganhar as eleições e vai competir com alguém que já está no exercício do mandato. Então, para possibilitar uma oxigenação na política, foi permitido um alargamento das possibilidades de pré-campanha. Eu faço só um pequeno comentário aí a respeito dos Estados Unidos. Lá eles podem... A pré-campanha começa um ano antes, muito mais. Então, você tem prévias e tudo mais. O ministro Toffoli, ele sempre ressalta nas palestras dele, colocando, sem nenhum juízo valorativo aqui sobre partidos, que não existe no Brasil, em nenhum partido, a tradição da democracia intrapartidária. Os Estados Unidos nem ocorreram as prévias ainda, ou estão ocorrendo paulatinamente, e nós todos, aqui no Brasil, já sabemos quais são as ideias do pré-candidato tal, do pré-candidato Y, Trump diz tais coisas, Hillary Clinton outras coisas, que são os dois favoritos em cada um dos partidos, etc. E a população já está envolvida, inclusive há gastos financeiros e robustos. No caso da Hillary Clinton, 2 bilhões de dólares, não é pouco, já no período de pré-campanha arrecadando. O Brasil não tem essa tradição. Você vota para candidato a presidente. Eu vou dar um exemplo, palavras do ministro Toffoli, ele sempre coloca essa questão onde ele vai. Quem decide quem será o candidato do PSDB para a presidência da República?
um jantar em Genópolis. Em um jantar, dali sai o candidato. Quem decide quem será o candidato a presidente? Quem decidiu que a Dilma Rousseff seria candidata à presidência da República pelo PT? O ex-presidente Lula. Será a senhora, ponto. Quem decidiu que a Marina Silva seria candidata à presidência? Ela própria. Criou um partido para isso. Quem decidiu que o Eduardo Campos, então, seria candidato à presidência? Ele próprio também, entendendo que havia chegado o momento dele. Não houve uma discussão intrapartidária, entre nomes, propostas e tudo mais. Então, é uma questão muito personalíssima. Os outros candidatos também. Não existe uma democracia intrapartidária e pública, porque daí vão entender como pré-campanha, ou como arrecadação ilícita. Estou fazendo campanha intrapartidária, recebendo fundos para isso. Sendo que em outros lugares do mundo, até um ano antes, às vezes até mais, como a sucessão do Obama está sendo discutida desde que o Obama foi reeleito. Quem seria o sucessor e quem seriam os pré-candidatos e tudo mais. Isso gera uma possibilidade de maior envolvimento da população com a política, em vez de essa proibição brasileira, que acaba, a meu ver, e nós temos um cientista político aqui, que pode falar melhor do que eu sobre isso, acaba influindo negativamente na participação popular. Você escolhe entre um rol de candidatos colocados já registrados, mas antes do registro desses candidatos, você não tem a possibilidade de intrapartidariamente discutir se esses candidatos serão candidatos efetivamente. Bom, Cláudio, emendas parlamentares, recap de rua. Eu acho que aí tem mais o princípio da moralidade, uma questão até de bom senso. O que vem a ser diretamente uma atividade muito eleitoreira e o que é prestação de contas parlamentares. Eu acho que ele mandar uma carta para cada cidadão falando que aquela rua só foi asfaltada porque da atividade dele, na minha perspectiva, talvez até esteja equivocado, ainda bem. Não sou juiz eleitoral, ou eu acuso ou eu defendo, não faço um juízo efetivo sobre isso, mas me parece que aí existiria uma exacerbação da atividade parlamentar. Agora, ele fazer um jornal falando que conseguir o recap das ruas tais e quais, e colocar, fica um pouco mais impessoal. E seria uma manifestação da atividade parlamentar. A mim parece que seria mais lícito. Agora, mandar uma carta individual para cada morador da rua que eu consegui o recap, ou para a rua que eu consegui o nome específico, o vereador indicou o nome, eu acho que aí existiria uma exacerbação. Aconteceu uma vez de eu chegar até mim um processo do sujeito dentro do buraco, né? Acontecia aí, era o seguinte, o que é a atividade parlamentar, o que não é? O presidente da Câmara, o primeiro secretário, o segundo secretário, a mesa, que eram efetivamente da mesma coligação, eles se valiam das publicações oficiais da Câmara na imprensa escrita do município, paga, porque o município a Câmara tinha um contrato com a imprensa escrita, se valendo das publicações oficiais, em que dia sim, dia não, o sujeito aparecia. Então, um dia era o presidente da Câmara, outro dia era o primeiro secretário, outro dia era o segundo secretário, que saía no jornal, na primeira página, falando alguma coisa. Então, era o primeiro secretário dentro do hospital, falando, olha, a máquina de raio-x está quebrada. Raio-x está quebrada. O outro, olha, o buraco aqui, eu estou dentro do buraco, o prefeito não dá devida atenção. Daí o presidente da Câmara com uma situação, olha, as estradas rurais estão abandonadas, e assim por diante. E isso reiteradamente. Então, é evidente que aí não era o interesse público, mas sim uma utilização indevida da atividade parlamentar e dos recursos públicos. Nesse caso específico, gerou condenação. Houve condenação. Aí, as condenações pertinentes previstas na legislação, porque do uso indevido, a conduta vedada do agente público, utilizando, inclusive, de recursos públicos, para promoção pessoal, né, promoção da Câmara ou da atividade parlamentar, mas com condão eleitoreiro, principalmente nos períodos anteriores às eleições. Vamos lá? Mas o JP, desculpe. JP, um conselho, eu não tenho de cabeça todos os prazos de desincompatibilização,
mas isso se resolve por um software. O TSE tem disponível na própria página do TSE, você coloca o cargo pretendido, eu sou o quê? Conselheiro tutelar, e lá se apresenta automaticamente qual é o prazo de desincompatibilização. Eu confesso que eu não tenho a tabela de todos os cargos possíveis e possibilidades, porque são prazos distintos para descompatibilização. O que acontece aí? A pré-candidatura, você não pode utilizar o conceito de agente público, não pode, ele é estendido. Então, o conselheiro tutelar, hoje o conselheiro tutelar recebe também valores, né? Recebe? Recebe. Ainda que não recebesse valores, o conselheiro tutelar ele é um agente público, porque ele tem uma função pública e ele tem uma exibição muito maior do que um cidadão que não tem essa função. Então, seria necessário também um afastamento e tem suplente para isso, muito bem lembrado. Mais alguma? Encerramos. O pessoal está indo embora aos poucos. A senhora já perguntou, né? Vamos tentar encerrar e quem tiver mais algumas... pergunta sobre... Desculpe, era... o conteúdo. O conteúdo, ele é livre. O conteúdo é de responsabilidade do candidato. Não é o Correio, a empresa dos Correios, ou quem quer que seja a pessoa distribuindo esse material, que vai fazer uma análise sobre o conteúdo do material veiculado. Então, se o candidato é bonitão, ou se ele está dizendo alguma coisa que é verídica, isso não me interessa. Isso interessa que vai ser entregue e tem que ser prestado contas. Se nesse conteúdo haver uma violação, daí sim pode ser não responsabilizado quem entregou, mas o próprio candidato ser responsabilizado pela veiculação de propaganda indevida e tudo mais. Por isso que o Correio vai exigir quem está pagando, quem é a candidatura. Eu não posso entregar os chamados panfletos apócrifos. Era muito comum isso. Hoje é menos comum, por quê? Nós vivemos num efetivo Big Brother. Eu estou dando aula aqui, tem 2 câmeras, elas são quase imperceptíveis, mas elas estão ali, elas estão me focando diretamente a mim. Não são só 2, tem mais outras. Tem mais algumas aqui. Tem mais algumas. O que o candidato tem que seguir é o padrão do Correio, tá? Com o selo que é numerado, que foi comprado, aí é estipulado, tem aquele triângulo, aquele selo e tudo mais. O conteúdo, se você recebeu aquele conteúdo, ou se você viu aquele conteúdo e achou aquele conteúdo ofensivo, é lógico, e quiser denunciar, aí é via Justiça Eleitoral. Né? Não é a questão do Correio. O Correio não tem nada a ver com isso. Seria como punir a empresa que vendeu a arma ou o refrigerante, vendeu a comida gordurosa e estou punindo a obesidade da pessoa que comeu, ou quem vendeu a arma ser punido pelo assassinato. Então, não posso responsabilizar o Correio pela simplesmente entrega, pela atividade logística da entrega desses materiais. Mas havendo exacerbação, havendo violação, muitas vezes não é via Correio. O sujeito contrata alguém para, na calada da noite, entregar panfletos apócrifos, cometendo aí, falando de crimes, tentando denegrir a imagem do candidato. Isso é vedado. Isso é crime eleitoral. Vocês creio que terão mais aulas sobre isso, e, inclusive o membro do Ministério Público virá aqui falar para vocês, mas isso é crime eleitoral. Hoje em dia é fácil identificar, porque a entrega, como nós temos câmeras em todos os locais, possivelmente a pessoa que está entregando isso, ela vai ser vista, ela vai ser filmada por uma câmera de segurança, por alguma câmera pública, ainda mais uma cidade como São Paulo, totalmente conectada como ela é. Encerramos? Mais alguma? 3 rápidas. Vamos lá. Casagrande, do Partido Militar. A primeira pergunta... Vários militares. Né? A primeira pergunta é o seguinte, essas faixas, né, do candidato à reeleição, em grandes obras durante o período de 3 meses, é proibido. E a segunda empresas públicas privadas, participação de empresas públicas privadas, cai naquele artigo do funcionário público, as PPP, né?
E outra coisa, o processo, tem o atual presidente da Câmara dos Deputados, o Maranhão, estava respondendo um processo aí porque ele omitiu, né, a declaração de bens e tudo mais, em 2010. Aí essa decisão terminou em 2014 e foi arquivado. Então, quer dizer, mesmo ele sendo reeleito, foi reeleito, tudo, e ele não cumpre aquela pena daquela decisão, aquela decisão morre durante os 4 anos que... Porque a decisão demorou 4 anos, né? Então morreu, foi arquivado. Só isso. Por partes. Mais alguém? Então, encerramos com a pergunta do Casagrande. Muito obrigado. Casagrande, faixas em obras. Se a obra pública no período anterior aos 3 meses, isso é permitido. O que acontece, que já aconteceu, inclusive na eleição passada em relação ao metrô, foi colocado um espaço, um negócio preto em cima dessas manifestações, inclusive dentro do próprio metrô, para isso não gerar uma configuração aí de ilícito eleitoral. Eu não me recordo, no caso, se foi por conta do próprio candidato ou se foi uma decisão proferida pela Justiça Eleitoral. Teria que verificar essa questão. Das empresas públicas. A empresa pública que concorre, ela continua concorrendo no mercado. Então, uma empresa que tem capital privado e capital público, como o caso da Petrobras ou como o caso do Banco do Brasil, ela pode concorrer, ela pode continuar fazendo a publicidade dela normalmente, porque ela está concorrendo no mercado. Então, é permitido. Agora, sobre processos de eventuais condenações. A elegibilidade, ela se ofere somente no período de registro de candidatura. Então, é um momento específico que a Justiça Eleitoral que vai oferir. Nós falamos isso bastante na aula de registro de candidatura. Um momento específico que vai se oferir se há elegibilidade ou não. Se o sujeito ele vai incorrer nos ilícitos previstos pela lei da ficha limpa ou ele poderá se candidatar. Isso eu coloquei até hoje mesmo, fiz um comentário, porque é o comentário da semana, do dia de ontem, na Justiça Eleitoral, e quem me acompanha nas redes sociais deve ter percebido ontem, hoje pela madrugada eu fiz esse comentário. Na data de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo publicou decisão que inscreve como inelegível o atual presidente interino da República, Michel Temer, informando ao cartório eleitoral em que ele vota e tudo mais, está registrado, que ele estaria inelegível. Qual que é o efeito disso para o mandato atual, exercido por ele hoje? Nenhum. Porque já foi oferida a elegibilidade. Se ele vir a se candidatar na próxima eleição a um outro cargo, daí sim será oferido e será analisado se essa condenação é ou não ensejadora de inelegibilidade. Pode ser que não, pode ser que ele consiga uma liminar prevista no artigo 23C da Constituição, da Lei Eleitoral, ou então ele pode ser considerado inelegível, sendo impedido de se candidatar. Daí é uma questão que vai ser oferida caso ele se candidate. Então, essa é a questão. Do deputado Valdir Maranhão, eu prefiro não comentar casos específicos, estou contando esse porque esse caso é público, envolve o presidente da República, então acaba sendo bastante debatido no mundo jurídico. Eu não conheço o caso específico, eu não sei que tipo de condenação é, então eu não poderia falar especificamente sobre isso. Lembrando só, elegibilidade no momento do registro de candidatura. Só faço um pequeno comentário aqui, que o comentário, na verdade, é um aviso e até um conselho. Eu já vi muito pelo interior algumas pessoas, talvez, Altair, até de má fé, entrarem com uma ação declaratória de elegibilidade na justiça comum. Essa prática não existe. Não existe previsão legal para isso. A elegibilidade, ela se ofere perante o juízo eleitoral no momento do registro de candidatura. Não adianta eu me antecipar e entrar com uma ação judicial agora, pedindo que um juiz, que não é o juiz eleitoral, declare que eu estou elegível. Não há previsão para isso. Tá bom? Altair, encerramos, então? Então, mais uma vez, agradeço a paciência de todos até esse momento, agradeço as pessoas que estão assistindo, que tiveram paciência de assistir o tempo todo, e estou à disposição, segunda-feira, 9h30, para falar sobre prestação de contas, Tribunal de Contas, e as questões relativas ao direito eleitoral, sobre a perspectiva da arrecadação de fundos de campanha. Muito obrigado.
Quem chegou há pouco, assina a lista, por favor. Lá no fundo.